Conselho de CEO, com Carlos Zambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO. Toda semana a gente conversa aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir às edições passadas no aplicativo Panflix, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. E na semana em que se comemora o Dia da Mulher, eu tenho o prazer de conversar com Chieko Aoki, CEO da rede Blue Tree Hotels. Se a pandemia da Covid-19 causou um abalo sísmico na economia mundial, ela foi letal para a indústria do turismo, principalmente para a hotelaria. Pequenos hotéis não aguentaram e fecharam suas portas. Grandes cadeias tiveram de se readequar. A rede Blue Tree Hotels, com 23 empreendimentos no Brasil, se viu no meio desse furacão. Teve de fechar temporariamente as portas de suas unidades e aos poucos foi voltando, mas ainda está longe da normalidade. Afinal, ainda há muitas restrições para quem pretende viajar e se hospedar em bons hotéis. No Conselho de CEO desta semana, a empresária Chieko Aoki vai contar como tem sido comandar a rede nesses tempos. Vai falar sobre seu trabalho no grupo Mulheres do Brasil e também no projeto Unidos pela Vacina. Fundador e presidente da rede Blue Tree Hotels, Chieko é formada em Direito pela Universidade de São Paulo, com cursos em Administração na Universidade de Sofia, em Tóquio, e de Administração Hoteleira na Cornell University, nos Estados Unidos. Trabalhou em diversos lugares do mundo, como Estados Unidos, Ásia e Europa, e agora está administrando seu grupo de casa, onde gosta de ler, assistir filmes e cantar no karaokê. E a gente já está aqui com a Chieko Aoki. Chieko, é um prazer recebê-la no Conselho de CEO. Mas você não vai ganhar de mim em prazer. Estou muito feliz de estar contigo. Chieko, muito obrigado pela presença. E eu já te pergunto o seguinte, a pandemia do coronavírus, ela foi muito dura para vários setores da economia, né? Mas um dos que mais sofreu foi a indústria do turismo, né? E a indústria hoteleira, sobretudo a indústria hoteleira. Como é que tem sido administrar um grupo hoteleiro num cenário de tantas restrições? Bom, obrigado por você pegar esse tema, né, do turismo, eu acho que é muito importante. Até a nossa amiga Luísa está tão preocupada que ela sempre fala do turismo, que ela não tem nada a ver com o turismo, mas ela sabe como a gente tem sofrido. Mas espero que seja assim, que passe logo. O primeiro momento realmente foi bastante impactante, nós tivemos os hotéis fechados e o que a gente precisou? Nós precisamos, assim, imediato, fazer duas coisas muito importantes. A gestão de risco para a gente poder sobreviver, né, os hotéis terem como sobreviver sem ter nenhum hóspede na casa e também fazer todos os protocolos de segurança sanitária para que quando os hóspedes voltassem pudessem se sentir seguros, né? Então são duas coisas que a gente felizmente nós tínhamos base para fazer isso muito rapidamente. Primeiro, gestão de riscos. Nós sempre fomos muito focados em gestão de riscos. E isso nos ajudou porque foi só ajuste para ver como é que a gente poderia financeiramente, e a gente previu que eventualmente ficássemos com os hotéis fechados até setembro. Graças a Deus não ficamos, mas foi quase, foi só abrir em agosto, então até setembro. E nós prevemos também a questão dos protocolos, como nós procuramos, tinha feito 2 anos de treinamento em como cuidar de mais de pessoas, cuidar da limpeza, cuidar da operação, então isso nos ajudou a fazermos um protocolo sobre segurança sanitária, de limpeza, de higiene, rapidamente, e fizemos tão rápido e nós disponibilizamos no nosso site, a gente recebeu uma premiação por conta disso, mas a gente sabia que tinha pequenos hotéis, principalmente familiares, que tinham dificuldade de montar todos esses protocolos. Ele foi super acessado, né, e foi muito bom, e então foram duas coisas importantes que nós fizemos. Agora, uma coisa muito importante, né? A tristeza de que a gente fica feliz quando o hotel está cheio. A tristeza de ver o hotel, assim, primeiro fechado, e quando nós abrimos a ocupação baixíssima, me dava tristeza de ver o rosto das pessoas.
Então, e ali todos os protocolos mudaram, né? E a gente já no ano anterior à Covid, nós já tínhamos feito o check-in por Face, né? Tudo por celular, reconhecimento facial. Então, a situação em si, mesmo da forma como a gente operava, exigiu mais um pouco a questão da segurança nos cuidados onde as pessoas tocam. Mas, no geral, eu acho que foi mais um reforço, um lembrete. Mas como eu disse, a maior tristeza foi ver o hotel vazio, ver a área de eventos vazio, e isso eu acho que vai ficar marcado para sempre, porque eu nunca vi um hotel tão silencioso na minha vida como nesse período e quando eu passava. Mas passado esse primeiro susto, depois, em agosto, mais ou menos, começou a voltar devagarinho. Hoje nós temos a seguinte situação, Sambrana, uma coisa muito interessante. Tem hotéis que estão mudando por volta de 30%, 35%. Por outro lado, tem hotéis que estão até com 60%. Né? De ocupação, então, né? De ocupação. São muito grande. Como? De ocupação, né? 30% de ocupação. Hoje. Né? Foi aumentando aos poucos. E hoje tem hotéis, por exemplo, olha, num lugar interessante, em Londrina, a ocupação vai até 60%. Então, tem algumas situações que significam o seguinte, né, Sambrana? A gente podia ter explorado mais os nossos hotéis do jeito que a gente está fazendo agora, que talvez no passado, não adianta falar do passado, talvez a gente tivesse captado esse novo segmento de hóspedes que estão chegando também nos hotéis por conta do momento. E qual foi a mudança no perfil do hóspede e dos hotéis? Você tinha muitos hotéis voltados para o público de negócios, focava mais nesse segmento e agora passou a focar mais em lazer. Conta um pouco o que mudou no teu negócio. Olha, não dá para a gente mudar a cara do hotel, né? A maioria de nossos hotéis são grandes hotéis de negócios e principalmente para eventos. Não dá para você mudar, né? Eu falei, agora eu vou botar uma praia. Não dá. Então, não dá, né? Bem que eu gostaria, mas vou botar aí no meio do jardim, tá? Não dá. Então, dentro do que é possível fazer, nós nos adaptamos, né? Fizemos algumas coisas. Primeiro, assim como muitos hotéis fizeram, disponibilizamos para usar como office, né? MySpace, meu espaço. Então, mas a gente fez uma diferença de personalizar ao máximo, porque se as pessoas iam para o hotel, porque nas casas não tinha espaço, tinha barulho, enfim, não tinha internet, tinha uma série de deficiências. Então, aí tinha que ter a perfeição em todas as deficiências que nós identificamos, que eventualmente as pessoas poderiam ter onde morar, porque era maior home office, a maioria estava em home office. E depois, também no final de semana, né? Você ficar com o marido, com os filhos a semana inteira, coitada das mulheres, deixa elas descansarem um pouco nos finais de semana, nos hotéis. Graças a Deus que tem maridos muito generosos, muito bacanas, e eles vieram para os hotéis. Então, não apenas das suas cidades, mas também iam para mais longe. E os hotéis de resort, a gente tem um resort lá em Lins, mas estava com limitação de ocupação, todos os resorts, né? Estava de 60, 50, agora está até 40, enfim. Ele ficava lotado. E era bacana, né? Eu vou contar um negócio que a gente fez. Como todo mundo ficou meio distante das pessoas, os programas que a gente fazia era de juntar as famílias. Que a gente tinha muitas atividades para criar laços, fortalecer o laço entre as pessoas. Sejam os netos com os avós, com os filhos, etc. Então, fizemos atividades e foi um sucesso. O hotel estava cheio. Agora, os hotéis de negócio, teve o que mudou. Olha que interessante, nós tínhamos pequenos eventos, né? Antes a gente tinha grandes eventos, mas tinha maior número de pequenos eventos, onde os diretores antes ficavam dos seus escritórios e as pessoas participavam via, como é que chama, internet e tal, mas live, agora no live os diretores vinham e falavam com suas equipes, que eram muitos, né? Então, eles faziam os pequenos almoços e faziam live com a sua equipe. Então, os papéis mudaram um pouco, eu achei isso também bastante interessante, né? Então, daqui para frente, eu acredito que teremos mais pequenos eventos e depois, quando todos estiverem vacinados, né? Eu quero que todos vacinem logo, aí a gente vai ter eventos grandes também. Mas mudou um pouco o perfil, né? Porque acho que a gente antecipou essa entrada tão forte
da tecnologia em eventos, em reuniões, né? E é bem mais prático mesmo. Eu mesma acho que todas essas mudanças em forma da gente se reunir, essas mudanças vieram para ficar. Né? Mas a gente me diz uma coisa, Checo, desculpa, só uma questão. Você falou desse modelo MySpace, né? Na verdade, isso foi, você converteu alguns quartos em escritórios, né? Para as pessoas passarem, como se fosse passar um dia trabalhando dentro de um quarto de hotel. Sim. Isso funcionou? Como é que isso perdura até hoje? Quando acabar essa pandemia e todo mundo tiver vacinado, é um produto que vai permanecer no portfólio dos seus hotéis? Sim, por enquanto fica, mas eu acho que não é uma coisa que vai ficar para sempre, não. E eu espero que tenha mais hóspedes, né? Que a gente possa disponibilizar todos os apartamentos para os hóspedes. Porque eu acho que vai ter... se as pessoas viajavam 10 vezes, vão viajar, acho que 5, né? Ou 3, vai diminuir. Mas as pessoas vão voltar. Então, eu acho que agora... os hotéis resorts, eu acho que ganharam bastante espaço. Eu acho que daqui para frente, muita gente também vai preferir ficar nos resorts. Eu acho que é óbvio, né? Você também, né, Sambrana? Eu também. Você, quando for analisar hoje, para analisar a abertura de novos hotéis, o que te atrai mais hoje? Seriam hotéis mais para lazer? Você já está analisando isso? Tem algo em vista? Olha, eu tenho muitos hotéis de negócio. Então, eu acho que hotéis de lazer são interessantes. Só que eu e mais 300 mil pessoas vão estar pensando do mesmo jeito, né, Sambrana? Então, tudo que os outros pensam igual, eu acho que é um bom caminho, porque é mais difícil, né? Tudo que todo mundo pensa igual, eu acho um caminho mais difícil. Você tem que pensar em alguma coisa diferente, alguma coisa híbrida, que você fica mais na cidade, mas com cara assim, sabe? Mais de você poder se sentir à vontade e entreter, enfim. Tem que buscar novas fórmulas, eu acho, e vamos encontrar. Agora, Checo, eu estou escutando você aqui com esse bom humor, com essa tranquilidade e calma, falando da tua empresa, do que aconteceu. Como é que você manteve a calma? E eu vou te perguntar, você manteve a calma diante da hecatombe que foi lá no começo, em março, quando os hotéis começaram a ser fechados, enfim. Como é que foi essa experiência? Olha, Sambrana, eu acho que quando você sofre sozinho, você sofre muito mais. O que a gente tem que fazer? Tem que ter presença de espírito para tomar todas as providências que são necessárias o tempo todo. Você tem que estar em alerta. Como os hotéis ficavam vazios, quando tem cliente, gente, é uma alegria. Nossa, você não imagina quando os hotéis têm mais... E a gente pergunta, escuta, como é que está a ocupação? 30%, nossa, meus parabéns, que coisa boa. Antigamente, se fosse 30%, dava uma bronca, né? Não podia... As pessoas tinham que se esconder debaixo da mesa. Eu acho até engraçado, porque a gente muda, você vê como é que tudo, a referência, né, das coisas, é tudo a gente que faz, né? Então, porque 30% hoje é ótimo, 60% está no máximo, né? Porque também tem limite de ocupação dos hotéis. Então, é uma reflexão importante da gente fazer, né? Você aprende a entender melhor a situação. Porque quando tudo é muito bom, a gente não tem tanta facilidade para entender as coisas, né? Nem as ruins, nem as boas. Eu acho que a vida é assim, muito boa, e a gente fica meio... Aprender a olhar o lado bom também, mesmo na crise, olhar as coisas boas que aparecem, é isso? E tem muitas coisas boas. Nossa equipe, o Sambrana, cresceu muito. E eu vejo o desenvolvimento da equipe, o sentimento de responsabilidade da pessoa, de celebrar as pequenas coisas. Gente, isso é... Olha, eu acho que o que eu mais ganhei é o desenvolvimento da equipe. O pessoal realmente se tornou mais responsável, mais assim, consciente do que eles podem e o que não devem fazer. Por que você acha que isso aconteceu? Por que precisou? Por que você acha que precisou de uma pandemia para você enxergar isso e na verdade para a equipe enxergar isso e para você sentir esse salto no conjunto? Olha, você vê que quando acontece uma situação dessa, uma situação difícil,
A maior dependência que você tem é de quem está responsável por fazer as coisas. Eu não gosto muito desse termo, é a ponta, né? É onde acontecem as coisas. Você tem que dar liberdade, tem que dar autonomia, mas antes disso, a gente tem que estar preparados, né? E a gente já tinha esse processo de dar bastante autonomia. Eu dei muito mais autonomia, dei muito mais poder a eles. Vocês façam o que vocês acharem que é melhor. Porque a gente sabia das dificuldades, a gente não sabe ao todo toda a dificuldade que eles estão sentindo no dia a dia. Então, a gente dá todo o apoio, mas as pessoas que estão realmente fazendo, estando com hóspede, né, e tal, e que eles são responsáveis. Então, isso foi um aprendizado importante para eles, que ficaram muito responsáveis, e para mim também saber delegar cada vez mais e que confiar mais nas pessoas. E para você falou de aprender a delegar mais, né? Você disse que a equipe cresceu muito durante esse período. E olhando para você, o que você acha que esse período todo te trouxe de ensinamento e te fez crescer mais como líder? Olha, como líder, não sei, mas eu acho que eu tenho mais paciência. Eu acho que aprendi a ter paciência com a situação, que tem coisas que não adianta a gente ficar afobado, né? O negócio da vacina, das pessoas saírem na rua, e as pessoas tinham que ficar em casa, mas você vê as pessoas sem máscara na rua. Puxa, eu ficava muito impaciente com isso, sabe? Porque pro benefício de todos, que todos nós tenhamos disciplina, que a gente possa aguentar, né, o momento difícil agora, para poder ter um momento brilhante, né, de luz lá na frente. Então, mas eu vi que é difícil, né? Então, a gente aprende a ter paciência. A gente aprende a enxergar essas pequenas celebrações, né? Que mesmo as pequenas celebrações, quando merecida, você tem que celebrar com uma ocupação tão baixa. E, assim, eu acho que aprendi, principalmente, a enxergar o lado, como você disse, o lado bom das coisas, né? Os clientes, sempre gostei muito de cliente, agradecia muito, mas agora eu vejo, falei, nossa, as pessoas saem de suas casas, vêm até aqui, né? Eu tenho que realmente a gente tem que dar o nosso melhor mesmo. As pessoas podiam estar na casa deles, né? E eu estou aqui na minha casa, eles podiam estar lá, mas eles estão lá no nosso hotel. Então, e tem pessoas que viajam, vêm para os nossos hotéis de negócios, apesar de todas as dificuldades, de pessoas de saúde, todos se hospedam. Puxa, mas realmente a gente avalia como essa questão da gente ter tanta coisa realmente para agradecer, de reconhecer, e que numa maré boa a gente não faz tanto. A gente acha que é óbvio. Isso que você falou é muito importante. Agradecer no momento ruim, mas também agradecer quando está numa maré boa. Isso acho que é uma lição para todo mundo que fica dessa pandemia, né? É verdade. A gente só agradece quando é um momento ruim. Você tocou num ponto importante da vacinação, né? E, de fato, as coisas só vão voltar à normalidade, as pessoas só vão voltar a viajar, a ir em restaurante, a ficarem mais tranquilas quando a população estiver vacinada, né? E você está fazendo parte de um movimento pelo Mulheres do Brasil, pelo Grupo Mulheres do Brasil, encabeçado pela Luísa Helena Trajano, e você está desde o início nesse movimento, né? Está desde a fundação junto com ela. Você está encabeçando um movimento que é o Unidos pela Vacina, que tem como meta juntar a sociedade civil, o empresariado, para que a população brasileira seja vacinada até setembro. Me conta um pouco, é possível chegar lá em setembro? O que vocês estão fazendo nesse campo? Se eu não acreditasse, não estava assim, né? Não estaria lutando como eu fiz. Antes de estar aqui com você, eu estava direto trabalhando nas pesquisas que nós estamos fazendo, nas prefeituras e tal, para ver as necessidades, né? E olha, é tão gratificante, porque é tal coisa, né? Você acaba entendendo tantas coisas que eram necessárias serem feitas, né? E que, por força das circunstâncias, a gente acaba descobrindo e colaborando. Então,
E todo mundo está assim, feliz de estar participando, porque é uma necessidade de todos nós, estamos ajudando a salvar vidas e também salvar a economia, né? Porque todo mundo precisa que as pessoas saiam, no meu setor precisa que as pessoas saiam de casa. E a Luiza Helena, que tem, né, venda por internet, mesmo assim, ela encabeçou isso, ela está dedicada, a gente vê que ela de manhã cedo até à noite está dedicada, sim, integralmente nesse movimento. E, olha, tem dado resultados, assim, todo dia a gente tem uma conquista muito bacana. Se eu posso dizer, eu acho que, assim, não digo o Brasil todo, mas uma grande parte dos brasileiros com quem a gente conversa, todos estão querendo participar. Até as comunidades Nikkei, ontem eu fiz uma apresentação falando que quero participar, todo mundo quer ajudar, porque eu acho que isso faz super sentido. Nós temos que ter essa nossa participação não apenas como ser humano, acho que como brasileiro para o nosso país. Olha, é uma coisa assim apaixonante e que realmente eu acho que vai acontecer. Você me perguntou se vai acontecer, estamos fazendo, para mim não existe outra data, temos essa meta e queremos cumprir. Como é que é? O que vocês estão fazendo? Explica um pouco qual que é o plano de ação? Como é que vocês estão atuando para que isso aconteça, Checo? Então, nós estamos queremos ajudar onde é necessário, né? Não temos nada assim contra o que se faz, não é isso. A gente faz uma pesquisa junto às prefeituras e vê nas secretarias de saúde se eles estão preparados, se tem material suficiente, né? No Rio de Janeiro estão vendo que até queriam fazer uma tenda, então já teve uma doadora que já colocou, a Luxcolor vai colocar tenda, precisa de uniforme, tem camiseta, enfim. E tem outros insumos, agulhas e tal, então geladeira, né, para guardar a vacina, que talvez eles não precisassem. Então, tem coisas que, imagine uma prefeitura que tem que fazer cotação, demora 3 meses, por cada um dos itens tem que fazer cotação, demora. Então, se a sociedade civil, se nós podemos ajudar, fazer doações onde é necessário, ou mesmo carregar o piano onde é necessário, faz sentido, né? Eu acho que isso é tão bom. Isso tem unido, né, as pessoas, unidos pela vacina, e realmente está tendo união pela vacina e união dos cidadãos para um objetivo comum, que é de salvar vidas e fazer com que a economia volte à normalidade o quanto antes. Então, eu acredito que vai acontecer, estamos todos que estamos nisso, estamos empenhados, né, em ajustar todos os buracos que possam existir nesse processo de ter a vacina e as pessoas vacinadas. Legal. Você, além desse projeto do Unidos pela Vacina, você é muito atuante no Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo que também luta pelos direitos das mulheres, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, né? A gente tem hoje uma realidade que ainda deixa muito a desejar, que é o número de mulheres em cargos de liderança nas empresas e também nos conselhos de administração. Você é uma CEO, uma fundadora de uma grande rede hoteleira. Como é que você está enxergando? Você acha que essa agenda está avançando? As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço? E o que precisa ser feito para que elas conquistem ainda mais? Checo. Precisamos de mais homens como você, falando o que você está falando, isso é uma coisa muito importante, né? Que mais homens também falem, não é só as mulheres, só as mulheres lutando pelas mulheres, mas homens e mulheres, né? E você vê que hoje já tem muitos conselhos, mesmo grandes fundos, né, que fazem questão de ter mulheres nos conselhos. Então, isso é uma grande conquista, né? E eu acho que assim, sempre se viu que as mulheres estudam mais, gostam de estudar mais e tal, se investe muito mais na educação. E isso tem feito com que elas estejam profissionalmente, tecnicamente preparadas, e queiram também lutar por uma posição melhor. Para te dar um exemplo de como as coisas, não só no Brasil, mas no mundo mudou, até no Japão, as pessoas estão preocupadas. No Japão, eles querem até 2030 crescer não sei quantos % do PIB, colocando com mais mulheres no mercado de trabalho. E tem muitos homens, que lá era assim, mais machista, né?
E tem curso para os homens cuidarem de bebês, como dar banho, como dar mamadeira, trocar fraldas. E tinha lá, quando a gente participou de um evento, a Luísa também foi, nós somos com 30 mulheres participaram de um evento sobre valorização do trabalho da mulher, lá no Japão, porque lá é um programa de governo, né? Aliás, o programa de Estado. O programa de Estado é 2030, mais mulheres no mercado de trabalho. E quando eles sabiam, por exemplo, fazer algumas atividades mais de lar ou de cuidar de criança, eles ganhavam um PIN. Eles ficavam tão orgulhosos de ganhar um PIN porque sabiam cuidar de dar madeira para o bebê. Não, é verdade. Estou falando outro extremo. Mesmo no outro extremo, estão buscando, né, estão reconhecendo que o trabalho da mulher é super importante. E eu acho que a combinação do homem com a mulher é tão gostoso você trabalhar tanto com homens, com mulheres, ideias diferentes, né? Com a diversidade, eu adoro a diversidade. É isso que eu ia te perguntar. Traz mais diversidade para a empresa, e o que uma empresa ganha tendo essa diversidade de opiniões e de gênero, enfim. Qual que é a tua posição sobre isso? Eu vejo que, por exemplo, eu tenho muito mais uma visão mais, assim, humana, né? Eu tenho muito de cuidar de pessoas, eu me preocupo muito com o sentimento das pessoas. E a parte, tem homens lá que acham que resultado é resultado, não sei o quê. Mas então esse equilíbrio é importante, sabe? Porque eu acho que não pode ser só sentimento, né? Nem pode ser só a parte técnica, né? Eu acho que tecnicamente, como dizem, né? O John Naisbitt disse, há 2 anos que eu falo isso, o John Naisbitt, ele falou high tech, high touch. Quanto mais tecnologia, mais humanidade. Porque senão não tem lugar para o ser humano. Então, aliás, uma profissão que eu acho que vai crescer muito as profissões intermediárias eu acho que vão sumir, mas o que vai fortalecer são onde você pode dar a sua capacidade, né? Serviços, por exemplo, de hotelaria, eu acho que tem serviço de hotelaria, não apenas de robôs, etc. Então, tem atuações, tem profissões repetitivas que vão passar a ser mais por robôs, talvez, tipo de robô. Mas tem coisa que só o ser humano, né, pode realizar, porque tem esse high touch, que eu acho que a mulher tem bastante. Legal. Checo, a gente está caminhando aqui para o final do programa e eu sempre peço aqui o conselho do CEO, da CEO. Então, o seu conselho de CEO para quem está escutando, para quem está assistindo o nosso programa. Bom, rapidinho, eu vejo que existe uma preocupação muito grande no mundo, como é que ficam os empregos, né, daqui para frente, com a tecnologia cada vez mais avançando e fazendo muitas coisas muito melhores. Então, como eu disse, né, muitas profissões repetitivas talvez tenham que ser, né, substituídas por um outro tipo de profissão. E nessa nova profissão, será fundamental que o ser humano realmente tenha consciência do que é ser humano, o que é ser algo high-touch. Na nossa empresa, nós temos uma metodologia, né, que a gente chama bem servir, e a parte da tecnologia. Está tudo perfeito. Eu não abro mão do bem servir, porque é toda a parte técnica da operação da hoteleira que tem que estar impecavelmente bem feita, porque é tecnologia. Agora, o high touch é o que a gente chama de bem cuidar, é aquilo que você faz pelas pessoas muito além do seu uniforme. O seu uniforme está no bem servir, na tecnologia. Aquilo que você faz está além do seu uniforme, é você. Então, agora daqui na profissão do futuro, o seu cuidado, o seu olhar humano, de estar além do seu uniforme, eu acho que vai ser um diferencial muito importante em todas as profissões. Até quem mexe com tecnologia, quando for desenvolver uma tecnologia que seja bom, não apenas em tecnologia, mas que seja bom para as pessoas. E aquela da sociedade, né, 5.0, sociedade 5.0, é fazer uma tecnologia que atenda a ser, entregar mais humanidade, mais possibilidade das pessoas serem felizes, né? Que é uma tecnologia que está sendo bastante utilizada no Japão para os idosos. Maravilha. Checo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Maravilha.
E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com a Chieko Aoki, da rede Blue Tree Hotels, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Muito obrigado e até mais. Conselho de CEO, com Carlos Zambrana. Os números da Jovem Pan Digital não param de crescer. Em 2020, fomos vencedores do prêmio IBEST na categoria Notícias e Comunicações. Finalizamos o ano com 500 mil de downloads do Panflix, ultrapassando grandes marcas do mundo. Já são 30 milhões de usuários únicos no digital e 250 milhões de paid views. O programa Pingos nos Is conquistou 1 bilhão de views no YouTube. Com apenas 15 programas desde a estreia, o Direto ao Ponto bateu mais de 5 milhões de visualizações. E o Morning Show completou 500 milhões de views. Muito obrigado. O reconhecimento do público é o nosso maior incentivo para 2021. Todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Para assistir, baixe Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Na próxima terça, 4h30 da tarde. Conheça as estratégias e os desafios de comandar uma grande rede de lojas de materiais de construção. Eu converso com o Juliano Otta, CEO da Telha Norte, empresa que cresceu exponencialmente durante a pandemia e promete novos investimentos. Conselho de CEO. Baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. 3 milhões. Esse é o número de inscritos que o canal Os Pingos nos Is no YouTube bateu. E não poderíamos estar mais felizes. A todos que acompanham o nosso programa, muito obrigado. Papo de Setorista. Toda segunda-feira, a partir das 6h30 da tarde, o time de especialistas do seu clube do coração entra em campo aqui na Jovem Pan. E aqui você confere todas as notícias, as novidades do único brasileiro tricampeão mundial, o São Paulo Futebol Clube, para você. O Santos de Pelé, o Santos de Neymar, o Peixe também é assunto no nosso encontro semanal. Santos! O Palmeiras também não vai ficar de fora. Nós vamos entrar na academia de futebol com os bastidores do maior campeão do Brasil. Toda segunda-feira aqui no Papo de Setorista, as informações do Corinthians, dentro de campo, fora de campo, os bastidores. Fique ligado e vem com a gente. Papo de Setorista. Para assistir, baixe agora a Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão. Já na madrugada, a nossa equipe decide os pontos em que os repórteres serão enviados logo no começo da manhã. E aí eles vão já para pontos estratégicos da cidade e enviam as informações em tempo real para os ouvintes e para os espectadores. Os nossos repórteres vão para onde precisar e a gente não está só em terra, não. O nosso drone envia em tempo real imagens aéreas de trânsito, acidente, o que estiver acontecendo na cidade. Bom, aqui no Brasil a gente conta com os repórteres de todas as afiliadas da Jovem Pan. A Jovem Pan está presente em praticamente todo o Brasil. E no mundo afora, a gente também tem correspondentes nos Estados Unidos e na Europa que trazem todas as informações de lá. Aqui na Jovem Pan, a notícia chega até você. Olá, tudo bem? O especial Tá Explicado deste fim de semana está começando.
Você conhece o Foro de São Paulo? Embora carregue o nome da capital paulista, trata-se de uma organização internacional que já exerceu grande influência no cenário político da América Latina e que completa em 2021 31 anos. Você vai saber mais sobre esse movimento. Vamos falar também sobre investimentos. Este ano, o Bitcoin rompeu a máxima histórica de $50 mil e já acumula valorização de quase 90% só nos primeiros meses deste ano. Esta disparada, claro, vem atraindo cada vez mais o interesse dos investidores. Mas você sabe o que são criptomoedas e como investir de forma segura? E para fechar, você vai entender a origem do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Data escolhida para homenagear mulheres em todo o mundo pela história de persistência e de luta por igualdade de direitos. Tudo isso a partir de agora. Gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. O Foro de São Paulo é uma organização de esquerda que reúne mais de 120 partidos políticos de quase 30 países da América Latina e do Caribe. Criado em 1990 por iniciativa dos ex-presidentes Fidel Castro e Luiz Inácio Lula da Silva, que na época era dirigente do PT, teve como ponto de partida um seminário internacional que discutiu a crise do socialismo após a queda do Muro de Berlim em 1989. Como o primeiro encontro aconteceu na cidade de São Paulo, o foro acabou ganhando o nome da capital paulista. E a partir daí o movimento se consolidou. Entre os principais membros estão o Partido Comunista de Cuba, o Partido dos Trabalhadores no Brasil, o Partido Socialista Unido da Venezuela e o Partido Socialista do Chile. Há inclusive registros de participação das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, em conferências realizadas nos primeiros anos de organização. Aqui no país, além do PT, PDT, PCdoB e PCB também integram um grupo que tem como pautas centrais a oposição ao neoliberalismo e ao imperialismo, o fortalecimento das lutas sociais, sindicais e populares e a integração dos países em torno de problemas políticos e econômicos. Especialmente na primeira década dos anos 2000, o foro viveu o auge pela ligação com presidentes de importantes países do continente. Em 2019, Caracas, na Venezuela, foi sede do último encontro anual do Foro de São Paulo. Entre as discussões, a libertação de Lula, até então preso após condenação em processo da Lava Jato. O evento provocou a reação de vários adversários políticos. Um deles foi o presidente Jair Bolsonaro, que nas redes sociais mencionou a ligação da organização com as Farc e facções criminosas. Para a ala esquerda, a organização tem papel importante na articulação de lutas populares e no fortalecimento de movimentos sociais. Para a ala direita, trata-se de mais uma ameaça comunista, para alguns até criminosa, que avança contra o capitalismo e a democracia. O fato é que, com a derrota nas urnas de líderes da esquerda nos últimos anos, o foro acabou escapando aos holofotes. Mas, segundo consta na página oficial da organização, as atividades continuam acontecendo. Tá explicado. Oferecimento Mercado Bitcoin. Desamarra e vem para a nova economia digital. As criptomoedas ou criptoativos são moedas digitais que só existem no ambiente virtual. São ativos descentralizados, ou seja, não estão submetidos ao controle de nenhum órgão, são protegidos por criptografia, só podem ser acessados e negociados pelos usuários e todas as transações feitas ficam armazenadas em um banco de dados compartilhado chamado blockchain. Embora tenham sido criados para o comércio de produtos na internet, a alta valorização registrada ao longo dos anos fez com que se tornassem mais uma alternativa de investimento. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda lançada no mundo em 2009 e, desde então, é a mais popular. Nos últimos meses, a procura pelo ativo disparou, principalmente depois de ter atraído o interesse de grandes bancos e empresas, como a Tesla, do bilionário Elon Musk.
E é justamente o aumento na demanda que explica essa escalada de valorização, que é regida pelo princípio da oferta e da procura. Por isso, muito cuidado com instituições que se dizem aptas a realizar operações neste mercado para não cair em golpes como pirâmides financeiras. Para investir de forma segura, é importante procurar corretoras chamadas de exchanges no universo de ativos digitais que sejam conceituadas e com histórico positivo. O mercado Bitcoin, por exemplo, é a maior exchange da América Latina, com mais de 2.400.000 clientes, e é a única no Brasil que está entre as 25 mais confiáveis do mundo. E não é preciso muito para começar a investir. Com R$50 já é possível comprar frações de Bitcoin ou de outras criptomoedas. O diretor de novos negócios da empresa, Fabrício Tota, explica os primeiros passos. O papel de uma exchange como o mercado Bitcoin é justamente ser a ponte entre quem quer comprar e quem quer vender um ativo de forma segura e prática. Se você quer comprar, você entra no mercado Bitcoin, você se cadastra lá, envia seus reais para lá, para sua conta corrente no mercado Bitcoin, e você pode fazer uma compra de Bitcoin ou outra criptomoeda. Já quem quer vender, se ele tiver o criptoativo lá ou se ele trouxer de outro lugar, de uma carteira própria para lá, ele pode fazer a venda num livro de ofertas de uma forma organizada, e duas pessoas que não se conhecem e nunca se encontrariam conseguem fazer uma transação. É a forma mais segura que existe, é através de uma exchange de reputação e conhecida, né, que está há 8 anos no mercado fazendo isso. Além de comprar e vender ativos, na plataforma os clientes acompanham a oscilação dos preços dos investimentos e têm acesso a conteúdos educativos. Para quem busca novos modelos de negócio, o mercado Bitcoin também cria e disponibiliza ativos reais representados no formato digital, como cotas de precatório, cotas de consórcio e até direitos relacionados a jogadores de futebol. Tá explicado. As lutas femininas por igualdade e em defesa de direitos políticos e trabalhistas no mundo se fortaleceram no século XIX, durante a Revolução Industrial. Na época, operárias na Europa e nos Estados Unidos já se organizavam para reivindicar melhores salários e condições adequadas de trabalho. A partir daí, as mobilizações se multiplicaram. E uma tragédia em Nova York, em 1911, deu ainda mais fôlego à causa. Quase 150 pessoas, sendo 125 mulheres, morreram num incêndio que teria sido causado por problemas nas instalações elétricas de uma fábrica têxtil. O fato mais marcante ocorreu no dia 8 de março de 1917, quando trabalhadoras russas de uma fábrica de tecelagem se uniram em greve por direitos trabalhistas e contra a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Este episódio é considerado um dos maiores e mais expressivos movimentos políticos de mulheres operárias da história. E foi ele que, décadas mais tarde, em 1975, levou a ONU a oficializar a data de 8 de março como Dia Internacional da Mulher. No Brasil, uma das grandes conquistas femininas foi o direito ao voto, em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. Em 1985, foi implantada a primeira Delegacia da Mulher. E em 2006, a criação da Lei Maria da Penha consolidou mais uma etapa importante no enfrentamento à violência doméstica e aos crimes sexuais. E tem mais. Agora, nas eleições de 2020, o Tribunal Superior Eleitoral registrou o índice recorde de candidaturas femininas, apesar do aumento não ter sido muito expressivo. E no mercado de trabalho, mais mulheres ocupam hoje cargos de liderança. Porém, os homens continuam ganhando quase 30% mais que elas, segundo o levantamento mais recente do IBGE. Por toda essa história de luta, o 8 de março é o dia em que as mulheres recebem as mais diversas homenagens em várias partes do mundo. Mas a data também deve servir de reflexão sobre desafios atuais. A violência doméstica, seja moral ou sexual, o feminicídio e todos os tipos de discriminação são pautas que ainda precisam avançar e garantir os direitos básicos das mulheres. Tá explicado? Até a próxima!
Tá explicado.